estamos começando aí nossa transmissão novamente. Nós estávamos tentando fazer direto pelo Facebook, mas eu não consegui copiar e colar o link, eu não tenho tanto conhecimento assim. Então, estamos fazendo agora aqui pelo Facebook mesmo, tá? E depois, mais para frente, a gente aprende a fazer pelo Facebook, pelo Outlook direto. Outlook, YouTube. Tá bom? Só mais um minutinho a gente já começa o nosso encontro. Ok? Nossa, tá muito quente hoje, não? E a gente fica nervoso, parece que soa mais ainda, né? Opa. Vamos lá, vamos pegar da forma que a gente já está mais acostumado. Vamos compartilhar em um grupo. Carandache. Compartilhar. É isso aí, pessoal. Vamos começar aí o nosso 32º encontro. Faltando pouco para encerrarmos o nosso ano aí, né? Logo mais estaremos encerrando. Felizes por termos conseguido dar continuidade aos nossos estudos. Boa noite, Rafael. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo aí, tá bem? Vamos primeiro, então, fazer a abertura do nosso encontro de hoje, né? Assim, agradecidos à espiritualidade, pela paciência, o amparo, o auxílio, vamos dando início ao nosso 32º encontro virtual da CIA Espiritualista de Livres Pensadores Carandache. Possamos ter o amparo sempre de nossos irmãos, nos intuindo, nos trazendo bons pensamentos, complementando as leituras que fazemos e os ensinamentos que buscamos aprender aqui coletivamente. E que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos abrir o nosso Evangelho, como sempre de forma aleatória, buscando... Boa noite, Ícaro, tudo bom, queridos? Oxalá lhe abençoe sempre, sua bênção. Depois eu coloco o nome da sua família aqui no caderno, Rafael. Deixa eu já aproveitar para falar. Nosso livro de orações já está aberto. Quem quiser colocar o nome de um ente querido, encarnado ou desencarnado, só está colocando ali nos comentários, que depois a gente transfere aqui para o livro, né? E faz aí as nossas orações, nossas vibrações. Tá ok? A gente sempre abre o Evangelho de forma aleatória, pedindo o primeiro ensinamento da noite, que vai de encontro com os estudos que estaremos fazendo. A melancolia. François de Genève, Bordeaux. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e, no corpo, que lhe serve de prisão,
Esgota-se em esforços inúteis para sair dele. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo e o corpo sofre uma influência com enfraquecimento e abatimento, uma espécie de indiferença que se apoderam de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vossos espíritos cativos. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se, no decorrer desta prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investidos contra vós, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-os corajosamente. São de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Essa leitura para os dias de hoje, ela é muito proveitosa, né? Infelizmente, nós temos visto aí em algumas páginas, em algumas redes sociais, muitas pessoas cometendo suicídio. E o suicídio tem a ver com o que nós lemos, né, sobre a melancolia, aquela tristeza, aquela solidão que muitas vezes se torna uma depressão, que muitas vezes acabam tomando conta do nosso pensamento, de nossas atitudes e nossas ações. Quando estamos num processo inicial de melancolia, de uma tristeza sem razão de ser, sem razão aparente, busquemos nos levar pelas coisas que nos fazem felizes. Todos nós estamos aqui para evoluirmos. E a evolução muitas vezes requer momentos difíceis, aprendizados difíceis, que por vezes nós até precisamos repetir algumas vezes, né? Às vezes até várias vezes, para podermos passar por um próximo aprendizado, para uma próxima etapa, né? E nesse meio tempo, nesse inteirinho, por vezes a gente se deixa bater, se deixa levar. Nós estamos aqui não é para chorar e para sofrer e para viver uma vida de amarguras. Deus jamais iria querer isso de nós. Porém, nós precisamos ter a consciência disso. Nós precisamos sim ter essa consciência de que estamos aqui como aprendizes para evoluir. Por vezes, alguns aprendizados são difíceis, mas não são aprendizados para nos derrotar, para nos deixar cair, para nos entristecer, para nos abater. Pelo contrário, quanto maior a dificuldade, maior o aprendizado que se tem dela. Porém, precisamos sempre estar atentos e buscarmos entender qual é o aprendizado daquela situação.
principalmente se é algo que está nos incomodando. O que eu tenho que tirar de proveito daqui, de ensinamento desta situação? Eu sei que assim, a única coisa que nós não devemos tirar de ensinamento, de proveito, é dor e tristeza. Porque isso não é isso que Deus reservou para nós, não. Nem Deus, nem os orixás, nem, né, os santos. Não. Muito pelo contrário. O que reservam para nós é oportunidades de aprendizado e crescimento. Vamos lá ao nosso livro do curso de educação mediúnica, que já está chegando no finzinho. Tem só mais algumas páginas para estudarmos. Hoje nós vamos fazer a aula 22, parte B. Poderes psíquicos. Esse livro, ele faz parte do curso de educação mediúnica da Federação do Estado de São Paulo e ele é embasado no ensinamento cristão. Tá? Porém, eu já disse aqui várias vezes, né? Somos espiritualistas. Buscamos beber de todas as fontes. Então, muitas vezes eu falo assim, se você não é cristão, não tem importância. Porque o que importa aqui nesse estudo não é o conteúdo religioso do cristianismo. O que importa é a mensagem espiritualista que está dentro dela, que é a mensagem que é para tocar em nossos corações, em nossas mentes, a nos despertar. Só isso. Pode vir através de um estudo cristão, pode vir através de um estudo budista, de um estudo muçulmano, de um estudo de uma lição de um orixá, de qualquer fonte. Então, tenhamos sempre, antes da preconcepção, antes do pré-julgamento, tenhamos sempre em nossas mentes a oportunidade do aprendizado, a não perdermos um estudo por conta de concepções, por vezes, banais. Segundo o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 56, que nos diz: E onde quer que ele, Jesus, entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixassem tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos que nele tocavam saravam. Quer dizer, estamos nos embasando num texto do Evangelho para entrarmos aonde? No campo da mediunidade. Tá? Então, o que dissemos há pouco. Antes de preconcepções, tenha audições. Jesus, o maior espírito que veio à Terra, era possuidor de poderes extraordinários. E como médium de Deus, as suas faculdades estiveram ao serviço do Pai, curando e ensinando. Os poderes do Mestre Divino eram, na maioria das vezes, ocultos aos olhos de muitos encarnados, porém visto por aqueles que conheciam a grandiosidade de sua gloriosa missão e seu caráter. Boa noite, Peter. Tudo bom, queridão? Axé para todos nós.
Aí aqui traz um fato interessante. Até a idade de 12 anos, a vida de Jesus é desconhecida. Alguns escritores dizem que em seus relatos que ele estava entre os essênios. Outros lançam hipótese de que ele viveu no Oriente, no Himalaia. Já ouvi também que tinha ido lá para a região de Índia, para a região de Egito, né? Todos lançam hipóteses, né? Aqui, continuando, que ele poderia ter ido para o Himalaia, aprendendo com os mestres que lá habitavam, de onde proviam seus conhecimentos e poderes. Porém, tudo isso não passa de especulação, apenas para mostrarem que poderiam estar ajudando a humanidade a conhecer melhor o divino emissário da luz. Emmanuel, espírito iluminado, através da mediunidade de Chico Xavier, esclarece: o mestre, não obstante a elevada posição das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição. Desde os primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, dentro da superioridade que o planeta conheceu desde os tempos mais longínquos do princípio. Ou seja, Emmanuel vem descaracterizar a questão de que Jesus precisou aprender sobre a sua mediunidade, né? Eu faria um parênteses aí que quando nós reencarnamos, todos nós passamos pelas escolas para recordar como ativar e movimentar a nossa mediunidade. Quer seja as escolas espíritas, quer seja umbandistas, candomblecistas e por aí vai. E Jesus, tendo passado ou pela escola essênica, ou pela escola do Himalaia, ou por qualquer uma que tenha passado, que de fato não nos é conhecido com um registro seguro, também passou para recordar, talvez, seus pontos de ativação, né? Mesmo dentro das fileiras espiritualistas, muitas criaturas procuram, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos, que lhes confira posição de destaque no meio onde vivem. No entanto, Jesus sempre combateu frontalmente a observância de vãs tradições, muito do agrado dos mestres orientais, e seus ensinamentos não se prendem aos misticismos. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue às preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhes a vestidura para que se curassem das enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Isso tudo sem contar as vezes que expulsava os espíritos perturbadores. Mesmo assim, Jesus não curou a todos, porque também ele estava sujeito às leis divinas, eternas e imutáveis. Eu acho interessante esse texto, porque ele vem falar sobre poderes psíquicos, né? Os poderes que estão muitas vezes ligados diretamente à mediunidade, né? E a mediunidade, ela está diretamente ligada à nossa mente, né? E eles, assim, de uma maneira muito sutil, pegam assim um exemplo
né? Bem complicado para nós, né? Um ponto de comparação, quer queira, quer não, muito complexo, né? Vem falar de um avatar que esteve encarnado. Boa noite, Gel, tudo bem? Boa noite, Pai Wagner, sua bênção, tudo bom, meu querido? Xalá abençoe todos nós. É, Ele ainda decorre mais um pouquinho aqui, depois eu continuo a minha conclusão a respeito, tá? Se examinarmos os trabalhos realizados por Jesus, que estão contidos nos evangelhos, onde o filho de Maria aparece identificado com a alegria e a aflição, com a ignorância e com o pecado, curando enfermos, distribuindo pão, peixe aos famintos, discursando construtivamente no serviço da libertação das consciências, encontraremos no exemplo do Divino Mestre a resposta às nossas mais profundas indagações. Daí a necessidade de nosso aprimoramento interior através dos estudos para que possamos nos enriquecer espiritualmente e reconhecer que antes de nos beneficiarmos materialmente ou querermos aprender socialmente, devemos lembrar de que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É complicado. Porém, eu diria que também que é necessário. Porque muitas vezes a gente sente a vontade de se tornar médium, como se em determinado momento a gente fosse para uma escola se tornar médium. Nós nascemos médiums e morremos médiums, né? Num determinado momento, a única coisa que acontece é que é um despertar para ativarmos a nossa mediunidade com conhecimento, a torná-la eficiente a utilizarmos no trabalho mediúnico. Primeiro para conosco e depois para com o nosso próximo, nessa sequência. E é interessante esse exemplo, porque nós poderíamos citar outros exemplos. Qualquer um dos avatares que estiveram aqui na Terra, ou poderíamos pegar médiuns ilustres que deixaram uma obra riquíssima, não só no campo da mediunidade, quanto no campo da ação social, que está completamente interligada. E se pegássemos qualquer um desses exemplos, nós teríamos o quê? Que, por vezes, quando nós estamos iniciando o desenvolvimento de nossa mediunidade, surgem muitas dúvidas, ao mesmo tempo, surge muito mistério e ao mesmo tempo surge muito do maravilhoso. E eu sempre falo aqui, se a gente não presta atenção na forma de desenvolver a nossa mediunidade, a gente se deixa levar muito pelo maravilhoso. E se esquece de uma das lições mais básicas e necessárias. Mediunidade é humildade. Mediunidade é simplicidade. Não naquele termo, como é que se diz? A humildade não precisa ser naquele termo que beira o pejorativo.
né, que é distorcido, de que eu preciso ser bonzinho, humildezinho, bonitinho para ser bacana. Não. Mas puxando para esse lado da simplicidade, a gente descobre que o fantástico, o magnífico, né, muitas vezes o mise-en-scène que nós vemos por aí, ele pode ser totalmente desnecessário. A partir do momento em que você compreende que mediunidade é apenas oportunidade, só e nada mais. Mediunidade, ela serve para quê? Nós estamos aqui para quê? Para fazermos a nossa evolução individual. Eu, a minha, o Wagner a dele, a Solange a dela. Boa noite, sua bênção. O Peter a dele, o Rafael a dele, né? Por vezes usamos o meio coletivo, o que é válido, muito válido. As escolas, que nós chamamos de centros, de terreiros, igrejas, sinagogas, templos e por aí vai. Dentro deste meio coletivo, cada um vai ter a sua ritualística, a sua forma e os seus ensinamentos. Voltando para o nosso campo de mediunidade, então entre os centros e terreiros, mais especificamente, também haverão as suas formas e ensinamentos coletivos. Porém, esses ensinamentos são para quê? Para o nosso aprendizado individual. E a prática da mediunidade é o quê? É a nossa prova. É nós, no trabalho mediúnico. Primeiro o aprendizado e a evolução para nós é para que nós possamos nos depurar, nos melhorar e aplicar isso conosco. Porque é aquela velha história, eu não posso, não consigo, não sei dar ao outro aquilo que eu não tenho para mim. É impossível isso. Então, primeiro para nós. E aí, na oportunidade que nos é aberta, num centro ou num terreiro, junto aos dirigentes, aos pais nos santos, né? Quando nos convidam a participar do desenvolvimento da gira da casa e depois do trabalho mediúnico junto às pessoas que vão lá buscar um conforto, um auxílio, uma palavra, que estaremos de fato praticando a mediunidade que desenvolvemos e aprendemos, ali nós estaremos fazendo nada mais, nada menos do que a prova disso tudo que aprendemos. Colocar em prática e assim, o próprio professor temos que ser nós. Professor que vai corrigir a prova. Se nós não tivermos este senso de estarmos nos observando, de estarmos aprendendo com os nossos irmãos de fé, os nossos irmãos de gira, com os dirigentes da casa, mas principalmente observando, refletindo e, se necessário, mudando os conceitos, mudando a forma de agir, inclusive, nós estaremos sempre patinando, repetindo de ano
e ficando no mesmo patamar. Porque muitas vezes nós também temos aquela fuga de querer dizer assim: ah, mas é a casa que não prestava. Ah, mas é o dirigente que não passou o estudo, né? Por vezes chegamos até a culpar a espiritualidade. Não, lá a espiritualidade não é muito evoluída. Só não olhamos para o espelho. Mas aí, quando chega na hora da atividade mediúnica, queremos ter a mesma mediunidade que um Cristo. Fazer proselitismo, fazer coisas maravilhosas que enchem os olhos. E mediunidade é justamente o oposto disso tudo. É simplicidade. Né? É você, além de se entregar, se dedicar, estar ouvindo aquela mensagem que é passada pelos espíritos que utilizam a sua matéria, porque você é primeiro quem ouve, para depois sair pela sua boca ou pela sua escrita ou por a forma que seja da sua prática de mediunidade, você ouvir, você utilizar aquilo para você e depois você poder passar adiante. Então, mediunidade é um eterno exercício de se melhorar. E você vê, aqui no texto eles falam assim, que Jesus, com toda a mediunidade que tinha, por vezes também não conseguiu curar a todos que passaram por ele pedindo uma cura. Por quê? Ah, o poder mediúnico dele não era maior do que qualquer um outro médium que já esteve por aqui, sim. Só que ele também estava dentro das leis divinas, eternas e imutáveis. Então, por vezes acontece assim de pedirmos, né, a espiritualidade que trabalha conosco por alguém, por nós mesmos, por uma situação, e ficarmos ansiosos por um milagre, por algo que, né, acontece algo divino e maravilhoso, e não acontece. E aí ficamos tristes e decepcionados. E esquecemos, muitas vezes, das leis divinas, do livre-arbítrio e também da necessidade do aprendizado. Né? Então, uma lição, às vezes, nós temos que passar por ela e não vai haver um alívio da parte da espiritualidade para que a gente passe e dê uns pulinhos a mais rápido, entende? Porque isso, além de ser um parcionalismo, né, um favoritismo, estaria, na realidade, nos causando até uma dívida. Nós não superamos de fato, não aprendemos de fato aquela lição. Então, a espiritualidade não está aqui para nos facilitar a vida, né? Mas, pelo contrário, ser um apoio, ser uma forma de estarmos através dos amigos
espirituais, buscando conhecer e fazer a nossa parte, porém, sabendo que o Cristo, um ser de alta luz, não deu passos largos, foi sempre no seu passo. E nós, que ainda estamos numa evolução bem aquém da evolução dele, também não conseguiremos dar largos passos. Também temos que saber respeitar os nossos limites. Para respeitar os nossos limites, nós precisamos conhecer os nossos limites, encarar os nossos limites e buscar entendê-los de uma forma boa, de uma forma que não são limites para nos podar, nos atrasar, nos prejudicar. Talvez sejam limites para que nós não extrapolemos em nosso pequeno campo de visão e façamos coisas que possam nos prejudicar mais ainda. Então, por isso que, por vezes, temos alguns limites que até nos revoltam, mas há sempre uma razão para isto. Eu queria abrir um parênteses aí. Eu tenho um amigo ateu, e já ouvi de algumas outras pessoas que dizem assim, né? Mas, legal, Jesus fez o cego voltar a andar, fez o mudo voltar a falar, o surdo a ouvir, curou o leproso, curou o leproso que estava com uma lepra ainda inicial. Mas eu queria ouvir algum relato de alguém que tinha perdido um membro, um braço, uma perna e tal, e ele fez nascer outro, né? Esse meu amigo ateu sempre me provocava dessa forma, né? E assim, a gente analisando pela visão espiritualista, a visão espírita, a gente já sabe que nós viemos de várias e várias encarnações, né? Essa questão de, por vezes, a pessoa vir com uma deficiência assim, que lhe falta um membro, ou que tem algum problema na mente e que não, vamos dizer assim, não consegue estar atinada com a realidade, ou tem, por exemplo, uma cegueira, né, de nascença ou adquirida e que não tem meios de reversão, nós sabemos muito bem que, por vezes, isto está ligado a questões de resgate reencarnatório, né? E que aquilo que parece nesta vida uma dor muito grande para aquela pessoa, e de fato o é, né? Porque quer queira, quer não, é algo que eu não vou dizer a limita, mas é algo que a coloca num patamar diferente do que a grande maioria da sociedade. Por vezes acaba trazendo, sim, algumas limitações, né? Isso não é castigo. E nós não devemos enxergar desta forma. Tá? Também não é correção. Deus está fazendo aquela pessoa pagar os pecados que ela cometeu.
Boa noite, Julião. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Não é não. Isto, de uma maneira por vezes dolorosa, é uma oportunidade de resgate, né? Daquela pessoa poder passar esta encarnação, às vezes vai passar até mais do que uma, né? Mas, vamos dizer assim, veio sem o braço inteiro. Na próxima, talvez ela venha só apenas sem um dedo, entende? Mas, por, por que veio sem aquele, faltando aquele membro? Porque talvez se viesse com aquele, com o seu corpo completo, talvez poderia estar causando mais dívidas para outras encarnações futuras. Aí Deus, em sua bondade e misericórdia, fala: dessa vez ser bem assim. Vai passar por essa experiência dolorosa, sim, mas que com certeza lhe será útil e proveitosa a que não seja pior na próxima encarnação. E se, né, se você conseguir ter esse entendimento, na próxima retorna completo, tá? Então, daí a resposta do porquê que ele nem Cristo e nem qualquer outro médium faria nascer um membro onde falta, tá? É, isso vai de encontro também ao que foi dito e que muitas vezes nós passamos, principalmente dentro das religiões espiritualistas e naqueles lugares onde há o trabalho com linhas médicas de espaço, através de pessoas que vão lá buscar uma cura de uma doença, né, quer seja física, quer seja mental, e não encontram a cura satisfatória que gostariam, a cura completa. Por vezes vão encontrar a amenidade necessária para seu espírito. Eu estava, eu vou fazer agora, vou realizar mais uma cerimônia de casamento agora final de semana. Eu estava preparando o texto. Então, no início, a gente sempre fala um pouquinho sobre a Umbanda, né? Como é, o que não é, né? Desmistifica algumas coisas, né? Tira algumas outras coisas que não tem nada a ver com Umbanda de lado. Passa um beabá básico. E aí depois a gente entra com o hino da Umbanda. Só um minutinho, tá? Já foi. O hino da Umbanda, que quem já ouviu o hino da Umbanda não tem como não se encantar. É um hino maravilhoso. E aí eu estava colocando, antes de iniciar o hino da Umbanda, eu coloquei o texto explicando como é que foi que foi composto o hino da Umbanda, né? Então eu estava comentando com a Rose, ela ficou maravilhada porque ela não sabia. E o hino da Umbanda, para quem não sabe, ele foi composto por um rapaz cego. Esse rapaz foi buscar a cura de sua cegueira num terreiro. E ele foi algumas vezes, né? Foi retornando tudo tal. E de fato, ele não conseguiu fazer a cura física. Ele não voltou a ter a visão física. Mas ele encontrou o consolo necessário
Então, ameno a seu coração, né, a sua dor da falta da visão, que ele conseguiu compor esse hino, que é um hino maravilhoso que não tem como não se emocionar. Então ele conseguiu curar o seu espírito. E por vezes, então, médiuns que trabalham, que atuam junto aos espíritos das linhas de medicina espiritual, não devem chatear-se quando, por vezes, a equipe espiritual não consiga trazer aquela cura que, por vezes, nós também almejamos para aquele mal daquela pessoa, aquele mal físico, né? Porque dentro das leis divinas e das leis de livre-arbítrio, aquela pessoa, ainda no plano espiritual, pediu para passar por essa prova, por essa experiência. E aí, em dado momento de sua vida, ela tem essa enfermidade justamente para vivenciar a experiência que ela solicitou ainda lá no plano espiritual. E se no momento em que ela está passando, vivenciando essa experiência que nós sabemos, por vezes, são experiências dolorosas, ela vai num centro, num terreiro, pede para a espiritualidade cortar, e a espiritualidade tivesse esse livre-arbítrio, né, de fato de, então tá, pronto, já não tem mais essa doença sua aí, já era. Ela perderia o ensinamento que ela própria pediu nesta encarnação. Ah, mas e os casos que cura? Por que tem, né? Ah, tem casos que consegue a cura, tal, né? Sim, tem casos que consegue. Por quê? Porque a pessoa já absorveu o que ela precisava aprender ali, né? Então aí sim, junto com os médicos, os tratamentos que ela faz com os médicos da Terra, tal, ela vai conseguir de forma mais rápida a adquirir a sua cura. Tá? Vamos para a segunda parte, um novo tema. 23ª aula, parte A, locais assombrados. Quem nunca, né? Ficou com medinho ao ouvir uma história de uma casa mal assombrada, de algum lugar mal assombrado, né? Às vezes tem que passar na porta, ou os amigos, né, nas peraltices da infância e da adolescência, né? Vamos entrar naquela casa abandonada que diz que tem fantasma, etc, etc. Confesso a vocês, eu sempre fui muito medroso com essas coisas. Até hoje sou um pouco. Tá? Locais assombrados. Locais assombrados são locais onde se verificam as manifestações espontâneas de espíritos, provocando barulhos, perturbações de toda a ordem e sempre foram objeto de muita especulação. Como acontece com fatos extraordinários que o senso comum desconhece, a ignorância viu sempre nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural. E a superstição completou o erro, juntando-lhe absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são amálgama de poucas verdades e muita imaginação.
O Espiritismo, ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, abre o caminho para a compreensão racional de uma infinidade de fenômenos ainda incompreendidos. Mesmo hoje, aquele que desconhece as leis que regem este intercâmbio, afinidade e sintonia, encara as manifestações dos espíritos, quaisquer que sejam, como aparições do diabo ou de gênios do mal. Segundo o Espiritismo, os demônios não são entidades. Os demônios não existem. Os seres inteligentes da criação são qualificados no Livro dos Espíritos conforme o seu grau de adiantamento moral e intelectual, segundo a posição em que se acham na imensa escala de progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade, apego ou desapego das coisas do mundo material, ocupações edificantes e malfazejas, cujas ações de pensar serão proporcionais ao seu grau de evolução. Portanto, segundo a resposta dos espíritos a Kardec, no capítulo 9 do Livro dos Médiuns, lugares assombrados não existem. Assinalaremos a presença por efeitos sensíveis, desde que haja simpatia entre o espírito e as pessoas que frequentam os mesmos lugares, ou quando existir o desejo de se comunicarem com elas. Poderá também estar ligado ao local por uma punição para expiar ato que cometeu. Se existirem manifestações, elas não se prenderão a dias, horários específicos, porque os espíritos não têm a mesma equivalência de tempo. A escuridão, o silêncio, os aspectos lúgubres do local não favorecerão a realização de fenômenos, mas somente excitarão a imaginação da mentalidade supersticiosa. São os pensamentos e as intenções que atraem ou os repelem, não sendo por isso possível afastá-los pelo exorcismo. O melhor meio para expulsar os maus espíritos é atrair os bons. O que acontece quando fazemos o maior bem possível, disseram os espíritos a Kardec. E ainda, sede sempre bons, e só tereis espíritos bons ao vosso lado. A conclusão, portanto, é que os espíritos que se ligam a locais ou coisas materiais nunca são superiores, mas, por não serem superiores, não têm de ser maus ou de alimentar más intenções. São mesmos, algumas vezes, companheiros mais úteis do que prejudiciais, pois, caso se interessem pelas pessoas, podem protegê-las. Nossa, quanta coisa para se pensar, né? A casa é mal assombrada, tem um espírito ruim vagando lá. Por que necessariamente ruim? Por que necessariamente um espírito? Às vezes tem um monte. Às vezes tem um monte que estão só de passagem. Às vezes não tem nenhum. Mas o nosso imaginário, o nosso pensamento acaba atraindo espíritos que, ou por vezes, querem brincar de nos assustar, é claro, ou por vezes são obsessores que aproveitam esta brecha que abrimos para se aproximar. Ou por vezes também é algum espírito que por algum motivo, provavelmente uma dívida espiritual, continua preso àquele ambiente e encontra a oportunidade de se comunicar,
talvez até tentar conseguir se desprender de lá. Então, assim, a gente precisa sempre ter a responsabilidade pelas coisas que a gente faz. Porque podemos ter a oportunidade de sempre estarmos auxiliando outros espíritos, mesmo desencarnados, como nessa situação, ou podemos estar sempre naquele patamar em que nós não caminhamos e atraímos para o nosso lado espíritos que também não estão querendo caminhar. E a decisão é sempre nossa. Vocês sabem, eu fazia parte de um grupo de pintura mediúnica, né? O pessoal do grupo Nascente Artes, que até hoje está aí ativo, faz um trabalho maravilhoso e que eu morro de saudades, né? E eles fazem uma vez por mês a apresentação de pintura mediúnica. Na época em que eu participava do grupo, cada mês era num local diferente, porque o trabalho tinha a sua parte mediúnica e tinha a sua parte social. Então ele servia, entre outras coisas, para arrecadar fundos para as casas que solicitavam esse auxílio do grupo, né? Arrecadar fundos através do leilão dos quadros que eram pintados ao final da parte mediúnica, né? Tudo muito bem distinto. E, assim, antes de... As apresentações normalmente eram no domingo à tarde. Antes de acontecerem as apresentações, normalmente no sábado que antecedia, o grupo já ia para o local, levar os materiais que iam ser utilizados, preparar o palco, o ambiente e tal. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que aconteciam era preparo espiritual do ambiente. E eu tive a grata satisfação de participar de alguns desses preparos, né? Às vezes era um salão de um clube, às vezes era a quadra de uma escola, um teatro, um salão de festas, de uma agremiação, de um sindicato, um espaço dentro de um shopping, né? Às vezes dentro de uma igreja. E não importa onde fosse, sempre havia, primeiro passo, a harmonização do ambiente. E era um dos momentos mais ricos de vivência espiritual e mediúnica que nós tínhamos. Porque aí você começa a conhecer e a entender que em todos os locais nós temos os desencarnados conosco. Em todos os locais e o tempo todo. Eles não ficam só na casa mal assombrada, só no cemitério, só vagando na rua. Não. Eu vou pegar um exemplo só para vocês terem uma ideia. Em um dos locais que a gente foi, era um local público, né, um espaço público. Um espaço de lojas, assim, um mini shopping. Quando começou essa harmonização,
abriu-se para a espiritualidade, sempre havia a espiritualidade do grupo que nos acompanhava, né, que fazia essa abertura, e ia, os espíritos que eram mentores do grupo, vinham em terra para pedir a autorização às pessoas que estavam vivendo naquele local para poder fazer o trabalho. Nesse espaço, que era um mini shopping, um local de muita gente, dentro de uma cidade populosa, um local assim normal de comércio. De repente foi feita esta abertura e os espíritos que vieram conversar conosco eram espíritos que estavam lá há muitos e muitos anos, que lá naquele espaço, alguns séculos passados, havia sido um cemitério. E alguns desses espíritos ficaram lá. Essa harmonização é uma das que ficou inesquecível na minha cabeça, né? Porque neste dia abriu-se um portal onde muitos espíritos foram socorridos, foram auxiliados. E isso ali dentro de um shopping, com as pessoas, né? Isso é óbvio, numa sala fechada, num ambiente onde não fosse causar perturbação para ninguém que não precisasse passar por aquilo. Mas enquanto fazíamos isso, transeuntes passavam normal, faziam suas compras, né? Passeavam dentro daquele shopping. Então, assim, finalizando o nosso encontro de hoje, desde a leitura que foi feita no Evangelho, que falava sobre a melancolia, que muitas vezes se trata da busca de nosso espírito ter a sua libertação desse corpo físico que por vezes é muito limitador, até a gente aprender aqui sobre a nossa postura enquanto médiuns e as nossas buscas, né, a necessidade de pararmos de buscar muito do exterior e buscarmos estar mais focados no interior, na essência do que na chama, né? Até esta conclusão sobre os locais mal assombrados que na realidade se misturam com os não mal assombrados, pois em todos os locais nós temos espíritos encarnados e desencarnados, nós concluímos que quanto mais nós encararmos a realidade e a simplicidade das coisas, menos nós vivemos de ilusão, menos nós vivemos o magnífico e mais nos voltamos para a essência, a nossa busca essencial. E com isso, menos tempo a gente perde em nossas caminhadas. Assim, finalizamos a nossa parte teórica desta noite e vamos para as nossas vibrações, agradecendo a espiritualidade que esteve aqui presente, nos auxiliando, nos intuindo, nos trazendo aí
melhor forma, as melhores formas de estarmos passando e aprendendo junto estas lições de hoje. Assim vamos para as nossas vibrações e também a finalização, momento final do nosso encontro. Vamos buscar, neste momento, pensar nas pessoas que amamos. Nos nossos pais, nos nossos parentes, nos nossos filhos, nos nossos companheiros, nos nossos amigos, nas pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, né, que encontramos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos pensando e visualizando mentalmente cada uma delas. E vamos buscando transmitir de nossos corações e de nossas mentes uma luz irradiando a cada uma dessas pessoas. Uma luz clara, de cores claras, né? Que possa ir sendo passada a cada uma dessas pessoas que virão em sua mente, em seu pensamento, e que através dessa luz você possa estar distribuindo amor, fluidos de cura, fluidos e vibrações de paz, de tranquilidade, de segurança, de perseverança, de equilíbrio material, de equilíbrio moral, de equilíbrio espiritual. Esteja distribuindo através dessa luz felicidade, positividade, esperança, fé. Distribua aos que você ama. E por fim, imagine essa luz retornando e descendo por sobre o seu corpo, te limpando, te restaurando, te reenergizando, retirando todas as energias desgastadas do seu dia e deixando no local dessas energias uma nova energia com todas as boas vibrações para todas as suas necessidades. E desta forma, vamos agradecendo a todos que estiveram presentes, a todos que estiveram nos acompanhando um pouquinho ou um poucão. Vamos agradecendo a espiritualidade que esteve e ainda está aqui presente, que nos guarda, nos ampara, nos protege, nos auxilia, nos intui e traz também seus ensinamentos. Vamos agradecer por mais esta oportunidade e pedir para que possamos estar absorvendo dentro de nossas necessidades espirituais um pouquinho
disso tudo que foi passado aqui hoje. Possamos ter aí uma semana plena de saúde, de paz, de luz, de amor, de prosperidade, de muitas bênçãos. E semana que vem possamos estar aqui novamente com muita paz, com muito amor, com muito axé. Que assim seja. Graças a Deus, graças a todos os orixás. Gratidão.